Bem-vindo ao Papo Aberto, o podcast que desvenda os mistérios e inovações do mercado financeiro. Aqui, mergulharemos fundo nas águas da tecnologia, como blockchain, inteligência artificial e muito mais. Prepare-se para uma experiência única de conhecimento e insight. Meu nome é Victor Cabral e eu vou auxiliar vocês nesse mergulho. Bom, hoje estamos com mais um papo super interessante sobre a economia tokenizada, fintechs e como que a gente vai transformar o mundo que já existe, tradicional, em uma economia totalmente tokenizada. Estamos com um convidado que tem uma bagagem enorme no mundo de tokenização. Veio da empresa AMFi, que está gigante no mundo de tokenização de ativos de recebíveis. E hoje a gente vai fazer um papo aqui muito legal para explicar como que você tokeniza um ativo tradicional, e quais são as principais etapas de construção desse ativo tokenizado. É só lembrando que a tokenização ela é um futuro que a gente já enxerga, né? Ela já passou por vários obstáculos durante os últimos 3 anos aí, que se sedimentou como uma tecnologia que veio para ficar. Existem diversos estudos já de grandes empresas como JP Morgan, Binance, Boston Consulting Group, que coloca como 16 trilhões de ativos tokenizados até 2030. Numa visão um pouco mais conservadora, o Roland Berger coloca entre 9 e 10 trilhões até 2030. Então, a gente vê que é uma economia que vai crescer muito nos próximos anos. E, bom, vamos começar então o Papo Aberto, episódio 3. Se você quiser se apresentar um pouco aí, Eduardo. Fala, Vitor. Prazer aqui estar com você. Bom, meu nome é Eduardo Teng. Eu tenho, na verdade, background em direito, sou advogado de formação. Tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores, assim, passei em banco, em consultoria estratégica, em instituições financeiras. E, recentemente, eu fundei a Anfai. Hoje eu não estou mais no dia a dia, mas me deu bastante bagagem aqui para entender o que é a tokenização de recebíveis, enfim. Acho que tem um mundo bastante empolgante pela frente. Exato. E, bom, você trabalhou bastante tempo durante a sua carreira em tokenização, não em tokenização, mas no mercado tradicional, certo? É, como que você Uhum. se deparou com essa nova tecnologia e como que você começou a trabalhar com ela? Cara, acho que foi muito, acho que como muitas pessoas foi a nível pessoal, né? Enfim, investimento em Bitcoin, investimento em algumas outros tokens. Então, isso que despertou curiosidade, mas eu especialmente, a gente percebeu que a tecnologia blockchain, né? Ela traz diversos benefícios que hoje o mercado tradicional, o mercado de capitais, não tem, e que, enfim, trazer essa inovação para o mercado de capitais seria uma grande oportunidade. Você enfrentou muitos desafios quando você começou a trabalhar com a tokenização, seja ele para entender a tecnologia por trás, blockchain e tudo isso, ou foi uma coisa que você já tinha provavelmente investido antes, né? Então você teve que pesquisar para investir também, né? Sim, mas acho que o ponto importante do blockchain e de tokens, etc., é, eu não acho que ele necessite de um conhecimento prévio por parte de investidores ou de, enfim, quem faz parte do ecossistema. Ele é uma ferramenta, assim como a internet. Pouquíssimas pessoas entendem como a internet funciona, protocolos, etc. Ela é um ferramental que destrava N possibilidades. Então, o desafio, entendo aqui, de tokenização, acho que não é nem o tokenizar, de transpor de N características para a blockchain e deixar ele lá, né? A questão é a usabilidade. Eu acho que um dos principais desafios é esse. Exato. E também é aquilo.
aquela mesma coisa que você comentou, né? Eu acho que a ampla adoção, ela não acaba exigindo que a pessoa tenha um conhecimento técnico da tecnologia por trás, né? Só a usabilidade, o UX, do cliente final também. É, e assim, o que que você considera como o principal fator na tokenização de recebíveis? É, se você pudesse resumir, por exemplo, quando você começa um processo de tokenização, você teria algumas etapas que você segue? Como que você faz a escolha desse ativo? Assim, o tokenizar é bem simples, assim, é transpor as características daquele ativo de um recebível para a blockchain. Então, ela é relativamente fácil, tem algumas variáveis e dependendo do tipo de recebível mudam, né? Mas acho que os desafios aqui é justamente na parte de cobrar. Então, fazer o acompanhamento do ativo, a cobrança dele, eu acho que tem muita coisa ainda analógica, inclusive, que hoje aqui no Brasil a gente ainda depende, né? Então, por exemplo, para emitir determinado recebível, determinado ativo, é necessário o registro em cartório ou na junta comercial, por exemplo. Então, esse processo, ele ainda, por mais que os cartórios, etc., estão se modernizando, e notariado, etc., muito ainda é analógico, então a gente não tem como transpor assim de uma forma imediata para a blockchain esse tipo de informação. Mas, por exemplo, do ponto de vista de uma pessoa que ele quer começar a implementar a tokenização numa empresa que trabalha com ativos tradicionais, qual seria o primeiro passo que essa pessoa teria que adotar ali no dia a dia dela para começar esse trabalho? Olha, acho que assim, tokenizar por tokenizar, eu acho que a primeira coisa é ver se faz sentido. Acho que é importante pesar e medir as vantagens e desvantagens e se faz sentido, porque muito, acho que teve, acho que agora mais não, mas uma época quando, antes do inverno que tivemos ano passado, muita gente estava tokenizando muita coisa, qualquer coisa, na verdade, mas sem muito objetivo claro de por que que está tokenizando, né? Então, você simplesmente punha para a blockchain, qualquer chain, enfim, aqui a gente tá falando blockchains no geral, mas assim, não tinha efeito prático ou vantagem alguma do que se simplesmente tivesse, sei lá, digitalizado, por exemplo. Aqui, eu acho que o mais importante não é, está tokenizado, e sim, qual que vai ser a minha vantagem de tokenizar. Então, a gente pode citar alguns rápidos exemplos aqui. Putz, eu preciso que o dado seja imutável. Eu preciso que esteja disponível, respeitando a LGPD, enfim, todas as Uhum. regras. Eu preciso que a liquidação seja automática, enfim. Então, você... Acho que o caminho é o contrário, né? Acho que a pergunta não é se eu tenho que tokenizar. A pergunta é, será que essas vantagens são Fazem necessárias ou sentido, né? fazem sentido para o meu business? Uhum. Porque senão, acho que não faz sentido algum tokenizar. E qual, por exemplo, seria a principal vantagem que faria sentido para uma fintech tradicional, sem utilização de blockchain? Por exemplo, talvez custos operacionais, algo assim. Assim, vem do mercado, o que muita gente e foi explorado, está sendo explorado, é a questão da distribuição, né? De conseguir distribuir, dar mais liquidez ao ativo. Esse acho que é um ponto, ele é básico e funciona e é o que mais tem sido explorado. Pessoalmente, eu acredito muito nos benefícios mais intrínsecos operacionais. Então, a eficiência operacional, a disponibilidade de dados que advém da utilização da blockchain. Então, a melhora informacional, eu acho que são benefícios que a blockchain, com certeza, que a tokenização no geral traz e que ainda é pouco explorada, mas eu com certeza já tem alguns projetos aí bastante avançados nisso também. E um pouco da sua experiência no MFI, quais foram os principais produtos que vocês acabaram tokenizando?
que, por exemplo, debenture, alguma coisa assim? NumFi, a gente tokenizou diversos recebíveis, né? Então, desde debenture até precatório, contratos. Então, implicatas, o ativo em si, não era um empecilho, digamos assim. É, assim, para mim, quando eu penso em tokenização de recebíveis, eu sempre penso também nessa questão que você falou de distribuição. Eu acho que é muito mais fácil de você alcançar diversos públicos, principalmente globalizado. E também tem uma questão de, é, de operação 24/7, né? Acho que isso que vai tornar a coisa um pouco mais fácil, porque não é todo mundo que consegue transacionar durante o período de trading, assim, de uma corretora tradicional. E também já existem algumas opções, se você consegue transacionar fora, mas a ordem ela sempre vai acabar sendo recebida só no dia seguinte, se você passa do horário do mercado, alguma coisa assim, né? Dentro da blockchain isso não acontece. Então, tem a questão, você acha que isso traz benefícios ou traz também riscos pro empreendedor? Acho que as duas coisas, né? Mas com certeza mais benefício, mas obviamente com esse tipo de operação é necessário que as empresas também se adequem na questão de segurança e risco. Uhum. Ah, mas com certeza mais benefício, né? Você, por exemplo, ter não só 24/7, mas como potencialmente ter acesso ao mercado global 24/7, então não precisar um horário de uma bolsa de Nova York, por exemplo, estar aberta. Então, com certeza, mais benefícios. Acho que tá caminhando e espero que continue caminhando nesse sentido. A gente está falando bastante dos benefícios para os originadores, no caso, né? É, qual que seria o principal benefício para o investidor? Então, na questão de investir a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, eu acho que é um benefício para o investidor, né? Então, ele ter, mas além disso, ele ter acesso a outros produtos que inicialmente talvez eles não teriam, né? Então, um produto que antes talvez fosse destinado a um público mais private ou mais institucional, digamos assim. Um investidor de varejo, que a gente fala, um investidor normal, ele potencialmente ele pode ter acesso a esses novos produtos, né? Com uma rentabilidade melhor, com, enfim, condições melhores. Que hoje, assim, via de regra, só institucionais têm acesso. Então, para o investidor, basicamente, é conseguir investir melhor e mais fácil, né? Sem tantos intermediários, talvez, ele conseguir alocar direto o dinheiro dele do próprio celular, sem uma corretora, talvez. Com Óbvio, tudo transparência depende. também? Exato, tudo depende da regulamentação que ainda está por vir, mas teoricamente é possível alocar num produto nos Estados Unidos, na China, 24/7, diretamente do seu celular, do seu computador, sem nenhum intermediário. Então, acho que isso é uma bela vantagem. E durante esses processos de tokenização, você conseguiria levantar, por exemplo, qual foi o seu maior desafio, que você teve que enfrentar durante o estudo e implementação? Ah, como eu falei, assim, a tokenização em si é uma transposição de dados é, e acompanhamento, né? Então, acho que não tiveram tantos desafios em tokenizar em si, mas muito mais as regras de negócio que cada empresa implementa. O que que faz, né, basicamente, com esse ativo tokenizado? Acho que esse, de fato, as regras de negócio para serem implementadas, o que que é relevante, quais regras de negócio a gente aplica, foi com certeza o mais desafiador. Eu acho que na MFI talvez vocês tenham passado bastante por isso também, mas quais foram as estratégias que vocês utilizaram
para angariar, por exemplo, mercados tradicionais para dentro dessa tecnologia, ou empresas tradicionais que estariam dispostas ali a tentar inovar? Acho que serve tanto para a Anfai como qualquer outra empresa É. nesse mercado, mas é uma questão, como comentei no começo, de usabilidade e de até confiança, diria. Então, quem está, né, atuando já no mercado, vamos dizer assim, tradicional, tem que facilitar o acesso deles. Então, por exemplo, falar, putz, crie uma wallet, use MetaMask, enfim, eu acho que isso é pouco amigável, digamos assim. Então, todo esse processo ele tem que ser facilitado para que os incumbentes passem a adotar isso. Porque, como eu te disse, estar usando blockchain ou não, entendo e espero que seja relevante, seja daqui a uns anos, eu simplesmente espero que seja o padrão e que as pessoas também saibam ou não que está tokenizado. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. A bolsa, quando você hoje compra ações, você não sabe exatamente, sabe que está na bolsa, na B3, na bolsa de Nova York, não sabe a forma que ela está armazenada. Se está em nuvem, se está em papel, acho que não é que é pouco importa, acho que pouco importa para os investidores no geral. Assim, o relevante é ter uma confiança, uma regulamentação, talvez isso aqui por trás seja muito importante, de que aquela posição sua, ela é sua, que não vai ser quebrada, digamos assim, né? Não vai ter é, qualquer tipo de fraude e que seja fácil. Então, acho que no final do dia a gente poderia resumir a isso. A gente comentou já um pouco sobre liquidez, né? Mas eu queria que você, sim, na minha cabeça, pelo menos, eu tenho um pouco de, é, não seria uma dificuldade, mas mas eu queria entender melhor como que funciona a liquidez, com relação ao mercado tokenizado, e como que, pera, eu vou reformular a pergunta. É, A tokenização de recebíveis, ela pode aumentar a liquidez do mercado de capitais dentro do Brasil? E, por exemplo, uma outra dúvida que acaba surgindo com essa pergunta de liquidez se a gente estiver falando de VASPs, hoje na consulta pública do Banco Central, tinha uma pergunta específica sobre liquidez e quais seriam os processos de due diligence ali que a empresa teria que consultar para elas entrar em parceria ou contratar um parceiro de liquidez, né? É, Pensando no mercado tokenizado, isso é muito difícil você manter a liquidez nacional. Você vai ter que usar parceiros internacionais. Como que você acha que isso, quais são esses processos que deveriam ser utilizados, como due diligence? E se isso realmente facilita, se a tokenização ela pode aumentar a liquidez do mercado de capitais. Acho que são duas coisas, né? Uma, acho que aumenta a liquidez com certeza, se a gente for considerar que eu consigo comprar um ativo por uma fração devemos comprar ele inteiro, né? Então, automaticamente, a possibilidade de transações desse mesmo ativo aumenta, logo aumenta a liquidez desse ativo. Então, ele é mais facilmente transacionado, né? Então, teoricamente, o número de quantidades desse ativo sendo transacionado aumenta. Por outro lado, existe uma questão de formador de mercado, eu não sei se é isso que você está se referindo na consulta pública, que é um pouquinho diferente e, de fato, acho que depende de regulamentação e tem N aspectos aí por trás, sendo local ou não, mas, de forma geral, esse mercado tokenizado, entendo que tem um potencial gigante de aumentar a liquidez, sim, especialmente por isso, né? Você aumenta e facilita a transição, a transação de um ativo para o lado de lá para cá, o que acaba aumentando a liquidez do mercado, desse mercado de crédito aqui que a gente está falando de recebíveis. Sim. E agora pensando um pouco mais na pequenas e médias empresas, né? O mercado de tokenização, eu acho que ele aumenta muito a oportunidade dessas empresas de angariar fundos, né?
Mas ao mesmo tempo, você acha que qual seria esse benefício para essas pequenas e médias empresas com relação à tokenização? Acho que aqui, PMEs, né, pequenas empresas, elas normalmente não têm um acesso a um crédito ah, barato, ou melhor dizendo, elas simplesmente não têm acesso ao crédito, se elas não alcançam um determinado volume ou determinado histórico ou, enfim, determinadas condições. Então, como normalmente, né, as empresas que trabalham com tokenização, elas, são mais eficientes operacionalmente falando, e, como eu disse, ela consegue fracionar o ativo, na verdade, a vantagem para a PME é conseguir um fund, ou seja, conseguir alavancar ou conseguir capital de uma forma mais barata. Grosseiramente falando, é isso. Ao invés de fazer um empréstimo no banco, por exemplo. Ela consegue um capital via mercado de capitais, por exemplo, com uma taxa muito mais atrativa. E, bom, a gente já comentou sobre a transparência que o blockchain pode trazer para o mundo de mercado dos capitais. Inclusive, eu acho que teriam várias fraudes aí que aconteceram durante os últimos 40 anos que poderiam ter sido é, evitadas se tivessem utilizado uma, uma ledger imutável ali, né? É, mas assim, dentro da eficiência do mercado de capitais brasileiro, você acha que quais seriam os principais benefícios da tokenização de ativos, principalmente recebíveis? Acho que, especialmente PMEs, as informações financeiras das companhias, das empresas, elas são pouco críveis, digamos assim, no mercado no geral. Inclusive, esse é o motivo das taxas, às vezes, oferecidas para essas empresas serem um tanto mais altas. Eu acho que a parte de tokenização, ela melhora muito a transparência e eficiência justamente por dar informações sólidas, transparentes e que verificáveis, né? Então, falando aqui de eficiência, potencialmente, se as informações financeiras de uma empresa elas estão estanque lá, elas podem ser alteradas, etc. E se isso se traduzir num melhor entendimento da situação financeira da empresa, com certeza a gente vislumbra uma melhor atratividade das taxas de empréstimo, enfim, financiamento para as empresas. Então, a gente com certeza teria taxas de juros menores, mas com menos elasticidade, digamos assim, né? E, inclusive, esse é um dos principais pontos que o Banco Central tem trazido, que é a diminuição da taxa de juros de empréstimos, né? No geral, o Brasil é bastante alto. Bom, a gente está terminando já o episódio de hoje. Primeiro, já queria deixar aqui meu agradecimento, Eduardo, por ter topado e ter tido essa disponibilidade para falar com o Papo Aberto. A última pergunta, eu acho que é uma pergunta clássica, assim, né? Com relação ao tema, mas o que que você espera de facilidades, de desafios e da tokenização de recebíveis para os próximos anos? Eu acho que tem N, né? Mas acho que os principais desafios aqui, acho que é um regulatório, com certeza, acho que é um dos principais, ter uma clareza regulatória. E outro desafio é a adoção, né? Como todos os Rails, digamos assim, toda a infraestrutura não é baseada em Web3, fazer essa troca do mercado tradicional para a Web3, acho que pode ser um grande desafio. E o terceiro é a usabilidade, sendo que acho que usabilidade e regulamentação são talvez os principais aqui, desafios da adoção em massa, digamos assim, da tokenização e Web3 blockchain como um todo. Bom, uma pergunta pessoal agora. Você tem algum livro favorito aí, ou algum livro que você esteja lendo nesse momento? Ah, Não precisa ser sobre tokenização de recebíveis. eu estou lendo um livro, sim,
de um filósofo, professor de Harvard, chamado Michael Sandel, chama The Myth of Meritocracy, o mito da meritocracia, e, enfim, trata sobre, bom, o nome acho que é autoexplicativo, sobre o mito da meritocracia. Show. Bom, de novo, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se subscreve no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo episódio. É Valeu, isso. Vitor, obrigado, viu? Nada. Bom, muito obrigado a todos que escutaram o podcast, o primeiro episódio do Papo Aberto. Quero deixar aqui bem claro que as informações apresentadas nesse podcast não devem ser interpretadas como conselhos financeiros, de investimento ou jurídicos. O Papo Aberto é um espaço dedicado a explorar e discutir as últimas tendências do setor financeiro e tecnológico. Recomendamos que consulte profissionais qualificados para orientação específica em suas decisões financeiras e jurídicas. Nosso objetivo é fornecer insights valiosos e promover discussões. Caso queira aconselhamento personalizado, entre em contato com a gente.